Gostaria de compartilhar com vocês nessa noite o tema da nossa mensagem, o poder transformador do nome de Jesus, que está lá, nós vamos estar baseados em Atos, capítulo 3, dos versículos 1 ao 10. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir, ou então acompanhar conosco ali no telão. Atos, capítulo 3, dos versículos 1 ao 10. Amém? E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Esse texto é um texto bastante conhecido e é um texto que eu tenho um carinho especial. Eu gosto muito dessa passagem. Essa passagem Deus fala muito comigo. E quando o pastor fez o convite, pediu para falar enfatizar acerca de evangelismo, de proclamar o evangelho. E esse texto tem um significado especial para mim. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Vivemos em um mundo cheio de nomes influentes, que exercem alguma influência, algum poder, nomes de políticos, de artistas, e agora está em alta os influencers, né? E se tem um determinado nome, a gente sabe que vai vender bem, de marcas. Isso traz prestígio, traz uma notoriedade, traz fama e exerce influência sobre as pessoas. Mas, em toda a história, existe um único nome que tem todo o poder nos céus e na terra. E esse nome é o nome de Jesus Cristo. Em Filipenses 2, 9 a 11 diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o nome que está acima de todos os nomes. E nesse texto, nós vemos o impacto do nome de Jesus na vida de um homem, na vida de um coxo. Esse impacto foi real, foi transformador, foi ali um marco. E nesse milagre, nós podemos ver 3 verdades fundamentais sobre o nome de Jesus. A primeira verdade: o nome de Jesus transforma situações irreversíveis. Lá nos primeiros 3 versículos, fala que Pedro e João estavam indo para o templo na hora nona, ou seja, por volta às 3 horas da tarde. Fazia parte dos rituais, né, judaicos, e eles estavam indo para o templo para orar. E lá, no templo, no antigo templo, hoje nós temos só o Muro das Lamentações, né, que é o que resta do templo que foi destruído. E
existiam 7 portas. Uma das portas era a Porta Formosa. E tem esse nome porque fala-se da grandeza. Diz que era uma porta muito linda, né? A história diz que ela devia ser feita de bronze e quando refletia o sol, os raios solares, era resplandecente, era uma porta enorme, com toda aquela magnitude. Aqui no Brasil nós temos o santuário, né? Que muitas pessoas peregrinam, né, no santuário e vem aquela obra magnífica, bonita. E o Templo de Jerusalém, ele tinha uma importância muito grande dentro do judaísmo. E é ali, no Templo de Jerusalém, né, que são as 3 maiores religiões do mundo, que é o berço do judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E um coxo de nascença. Ele nasceu com essa deficiência física. Né? Em algumas versões fala aleijado, fala paralítico, e nessa versão diz que ele era coxo. Era uma condição permanente, e ela era incurável aos olhos humanos. Hoje, nós temos muitos avanços na medicina, né? Temos várias tecnologias, cirurgias, mas naquela época não tinham acesso a tudo isso. E mesmo com os avanços que nós temos hoje, nós ainda temos doenças que são incuráveis, que os pesquisadores estão aí intensamente buscando a cura, mas são irreversíveis, são incuráveis. E hoje tem se falado muito da inclusão, né? Vocês devem, com certeza, todo mundo ouve falar em inclusão. Foram criadas cotas nas universidades, as empresas têm que contratar um certo número, né, de funcionários. Dentro da educação, eu trabalho na área da educação, a gente ouve falar constantemente da inclusão. Não só ouvimos falar, como temos, estamos aprendendo ainda, estamos engateando. Se falar que a nossa escola no Brasil é inclusiva, a gente vai estar sendo leviano. Nós estamos tateando, nós estamos tentando para caminhar para uma escola inclusiva. Mas naquela época, quando nós vemos a deficiência dentro da antiguidade, na maioria das culturas, ela não tinha uma visão boa pela população. Nós estudamos recentemente o livro de Gálatas, onde vimos tantas leis pesadas dentro do judaísmo, né? E existia uma corrente que dizia que, se ele tem uma deficiência, o pecado deve ter sido dele, ou então é do antepassado. Isso aí é castigo, é uma maldição. Os religiosos costumavam dizer. E qual era? Esse homem nasceu assim. Qual era a expectativa dele? Ele não conseguia trabalhar. Aqui, no texto que lemos, diz que ele era levado, né? Então, ele não conseguia, ele não tinha como se locomover sozinho, ele precisava de auxílio. Se hoje, em 2025, em algumas ruas aqui é complicadíssimo para uma pessoa com deficiência se transportar, né, se locomover, imagina há mais de 2000 anos atrás, que não tinha as ruas pavimentadas como temos hoje, não tinham os mesmos meios de transporte de hoje. Então, ele dependia de tudo. Ele dependia da boa vontade para levá-lo todos os dias à porta do templo. E ele vivia o quê? Da mendigância. Vivia de esmolas. Então, ele era levado à porta do templo e ali ele ficava pedindo esmolas. E dentro da cultura judaica também, um dos rituais assim muito importantes era a esmola, né? Era guardar o sábado, dar as esmolas e o jejum. Os religiosos enfatizavam muito isso. E eu acredito, irmãos, que não era diferente de hoje em dia. Quantas vezes, né, nós estamos na rua, aqui em Carapó é pouco, né, cidade pequena, mas a gente vai para os grandes centros e as pessoas pedindo esmola, e muitas vezes as pessoas correndo, nem olha, né, joga uma moeda, nem olha, simplesmente pega uma moedinha e dá.
e vai embora. Esse homem, ele estava acostumado a não ser olhado, ou quando olhavam para ele com olhares, creio, pejorativos, porque isso a gente vê atualmente na nossa sociedade, quando, infelizmente, muitas pessoas, né, quando vêm, falam assim, nossa, tão linda, poxa, tão linda, pena que é deficiente. Quantas vezes, né, nós ouvimos comentários assim? E, com certeza, esse homem passava por todas essas situações. E é interessante que ele era levado para a porta do templo. O templo tinha o pátio, onde podiam entrar ali os aleijados, os gentios, né, aqueles que não eram judeus, os estrangeiros. Mas tinha outras seções. Tinha o pátio onde só podiam as mulheres. Aí, mais para dentro dos homens, onde as mulheres não podiam entrar, lá era só os judeus, né, as judias, numa parte. E tinha o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar. E devido a essas leis judaizantes, que nós vimos bastante durante o estudo do livro de Gálatas, né, muita gente considerava esse homem impuro. Então, ele não podia entrar. Ele ficava ali na porta. Ele estava ali no pátio. Lembra daquela passagem quando Jesus se enfurece com os vendedores? No pátio. Ali era a parte que podia todos entrar. Ele estava ali em uma das portas. Ele era considerado impuro. Então, ele não podia passar. Imagina ficar na porta. Aí, quando eu leio isso, a gente fica assim, poxa, ele só ficava na porta, gente. A Bíblia diz que ele tinha mais de 40 anos. Durante toda a sua vida, ele ficava na porta. Ele era um judeu, mas ele não podia entrar. Ele era impuro. Você chegar e ficar ali na porta, não poder entrar, ficar na porta da igreja. Imagina no dia das festas, as celebrações, você vê tudo, ouve de longe. Estava tão perto do centro do judaísmo, mas tão longe de entrar na presença de Deus. Ele ficava só na porta. Sabe quando o teu vizinho faz aquele churrasco e vem aquele cheiro assim, você fica, misericórdia. E justamente naquele dia, né, que não está tão bem, economicamente, a comida está mais simples, vem aquele cheiro, e a gente fica, meu Deus, misericórdia, eu preciso, a hora que eu receber, eu preciso assar uma carne, porque aquele cheiro invade. E eu fico imaginando aquele coxo ali na porta, vendo as maravilhas, vendo as comemorações, vendo o agir, mas ele não podia entrar. Ele ouvia as pessoas entrando, ouvia as pessoas saindo. Nossa, que maravilha, que palavra. Olha como aquele rabino, olha como aquele sacerdote. Mas ele não podia entrar. Ele estava na porta. Porque a sua condição ele era considerado impuro. E o mais triste de tudo é saber que ele não poderia entrar nunca, jamais. Dentro do judaísmo, ele nunca, jamais poderia entrar no templo. Não tem a nossa chance, né? Quando eu receber, eu vou assar minha carne também. Vou assar minha carne, abençoado. Não tinha essa perspectiva. Ele ficava ali. E o que restava para ele era a boa vontade, mendigar. Quantas vezes, queridos, isso traz para nós uma reflexão muito forte. Quantas vezes estamos próximos das coisas de Deus, mas sem experimentar do seu poder? Quantas vezes a gente até vem na igreja hoje uma noite fria, né? Não, eu tenho que ir. Mas estamos preocupados como vai ser a semana, preocupados com a conta que tem para pagar, com uma doença na família, preocupado com tantos problemas. E não experimentamos o poder de Deus. Jesus,
Ele não quer nos oferecer um alívio temporário. A esmola era um alívio. Jesus veio para trazer mudança real e completa nas nossas vidas. Ele quer transformar totalmente a nossa história. E não há situação que seja antiga, quebrada, repetida, que o nome de Jesus não possa transformar. Ele é poderoso. Em um dos salmos de Moisés, ele ainda fala: quem fez a boca do mudo? Quem fez os olhos do cego? Se for da vontade de Deus, Ele é poderoso para transformar, para curar, porque Ele tem todo o poder. Nós precisamos aprender a experimentar do poder de Deus das nossas vidas. E não apenas ficar assistindo, sendo meros espectadores. A segunda verdade que o nome de Jesus nos traz é que o nome de Jesus supre muito além do que pedimos. A Bíblia não fala nem o nome dele. O coxo, ele pediu uma esmola. Ele estava acostumado, centenas de pessoas entravam e saíam. Ele apenas pediu uma esmola. E ele nem olhou, ele estava ali, quem sabe, né? E é interessante, queridos, que Pedro e João, eles, como judeus, e eles estavam em Jerusalém, não era a primeira vez que eles iam no templo de Jerusalém. Eles iam várias vezes ali, já tinham passado muitas e muitas vezes no templo, creio eu. E nesse dia, foi um dia diferente. Com certeza, todas as vezes que eles entravam, porque era comum ter os doentes, os coxos, ter ali as pessoas à margem da sociedade, era comum. Eles estavam habituados a ver isso, não era novidade. Mas qual é a grande diferença nesse dia ali com Pedro e João? Quando nós começamos a ler o livro de Atos, é um livro poderoso, né? É um livro que mostra o nascimento da igreja de Cristo. A gente vê o contexto, estava tão recente. Eles viram Jesus ressuscitado subindo aos céus. E eles ouviram, né, a promessa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles obedeceram. E eles ficaram ali, eles viram Jesus subindo e ficaram reunidos. E aquele texto tão famoso, o texto pentecostal, quando eles estavam reunidos, clamando, o que aconteceu? Vieram línguas como de fogo e foram repartidas. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença. Eles já tinham ido muitas vezes ao templo, mas ali estava recente, estava fresquinho, o fogo ainda estava ardendo, o fogo do Espírito Santo. E quando eles entraram no templo, eles estavam entrando, Pedro e João, eles pararam. E Pedro olha para aquele homem e fala assim: olha para nós. Eu estava compartilhando antes do culto com os irmãos do louvor. Essa frase tem martelado aqui. Que frase! Olha para nós. Quem era Pedro? Pedro, João e Tiago eram os 3 discípulos mais chegados de Jesus, né? Mas quando nós vemos ali nos evangelhos a trajetória, um pouquinho da vida deles, Pedro era extremamente impulsivo. Pedro não levava desaforo para casa. Ele agia por emoção, era emoção, emoção, emoção. João era chamado de filho do trovão. Então, para ser chamado de filho de trovão, não ficava muito atrás de Pedro, não. Também era difícil.
E nós estávamos compartilhando, e foi interessante a fala do Lucas, né, que a gente na igreja fala assim, não olha para mim, olha para Jesus. Eu falei, cara, e isso está mexendo muito comigo. Porque Pedro, ele não fala assim, olha para Jesus, ele fala para aquele homem, olha para nós. E nós vemos o apóstolo Paulo lá também falando, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que responsabilidade para nós enquanto igreja, para aquele que está na porta, olha para nós. Mas sabe por que Pedro pôde dizer isso? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o nosso caráter é moldado, a nossa vida é transformada. Pedro não tinha estudo. Pedro era um pescador, ele era um homem simples, trabalhador braçal, mas ele pregava para multidões, e ele conversava com autoridades, e todos viam nele o poder do Espírito Santo de Deus. A importância de buscarmos ao Senhor. E é interessante que eles ainda não tinham entrado no templo. Eles estavam caminhando, mas ele já estava com a presença de Deus ao seu lado. E ele pôde dizer para aquele homem, olha para nós. E isso serve para a gente. Parar de falar, não, olha para Jesus. Mas para nós falarmos, olha para nós, nós temos que gastar tempo em oração, em jejum, em consagração, deixar que os nossos pecados estejam crucificados com Cristo na cruz, para que quando as pessoas olhem para nós, não vejam a nós, mas vejam o Senhor Jesus nas nossas vidas. É preciso que o mundo veja Cristo em nós. A Bíblia diz que nós somos embaixadores. Nós somos peregrinos nessa terra. Eu não sou, a minha origem não é essa terra. Eu sou herdeira de Cristo. Eu tenho um novo nome. Eu tenho uma nova identidade em Cristo Jesus. E você também, como igreja de Cristo, você carrega Cristo Jesus. Você é um embaixador. E nós precisamos, aonde estivermos, demonstrar o nome de Jesus, deixar que o nome de Jesus apareça nas nossas vidas. Amém? E quando ele diz, olha que ousadia, né? Olha como Deus transforma aquela impulsividade de Pedro em autoridade. Olha para nós. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Essa é a autoridade que Cristo nos dá em seu nome, de dizer para o coxo, para o ferido, levanta e anda em nome de Jesus. É no nome dele que nós estamos aqui reunidos. Amém? E a terceira grande verdade, o nome de Jesus restaura para louvor e testemunho. É interessante que Pedro, ele não apenas fala, no versículo 7 diz que ele toma, né, pela mão direita e ajuda esse homem a levantar. E imediatamente ele levanta, né, diz que ele dá um salto e ele começa a pular e a glorificar. E ele entra no templo louvando e adorando a Deus. São pontos que me chamaram a atenção. O olhar, né? Olha para nós. A questão de sermos referência. E um outro ponto interessante. Naquele dia, Pedro e João, eles pararam para olhar. Quantas vezes nós temos olhado para as pessoas que estão à nossa volta? Tem gente que olha, mas não enxerga. Já viu isso?
Sabe aquela pessoa lá no trabalho que está sempre sorrindo no trabalho, na escola, na faculdade, enfim, que está sempre sorrindo, sempre de bom humor, tá onde chega, fulano chegou. E de repente ela chega cabisbaixa. Tem alguma coisa errada. Vê, mas não enxerga. E continua. Nós precisamos olhar com o olhar de Jesus. Um olhar que vai além das aparências e que reconhece a necessidade do outro e está disposto a oferecer esperança. Então, naquele dia, eles olharam com esse olhar, o olhar do Espírito Santo. E, além de olhar, nós precisamos da ação. Ele precisou agir, ele precisou tocar. E ali tem um outro ponto, né? Se o coxo era considerado impuro, ele tocou no impuro. Meu Deus! E quem tocava no impuro se tornava o quê? Impuro. Tinha todo um ritual de purificação, que lá em Levítico 21 fala dos ritos da purificação. Mas ele tocou, e ali está sendo restaurada a integridade total daquele homem. O milagre acontece imediatamente. Os pés firmes, salto, caminhada e adoração. Devolver ao outro a alegria de viver é um sinal claro da presença de Deus entre o seu povo. O que hoje em dia temos vivido tempos tão difíceis, né, que falam assim, a igreja de sucesso. É complicado isso, né? Estranho, igreja de sucesso. Para alguns, uma igreja de sucesso é uma igreja lotada, com louvor top de linha, uma mensagem meio que coaching, né? É o point que o pessoal gosta. Mas o sinal de uma igreja viva, de uma igreja onde Deus habita, é que há transformações, há vidas sendo restauradas. Número não quer dizer nada. É lógico que quando a igreja está fluindo no Espírito Santo, começam a vir as almas. E é uma igreja que não fica só esperando. É uma igreja que sai, que evangeliza, que prega, que compartilha. Nós precisamos compartilhar. Mas o sinal de que Deus está presente é vidas sendo transformadas, vidas sendo curadas, é a glória de Deus sendo manifesta e caráter sendo transformado. Né? É triste, a gente estava conversando um pouco antes do culto, né? Olha lá, fulano é da igreja. É da igreja, hein? É da igreja. Não é da igreja. Nós somos de Cristo. Voltando, nós somos embaixadores. E aonde chegamos, nós temos que deixar a marca, nós temos que deixar o bom perfume de Cristo. Nós temos que dar o nosso testemunho. O poder do nome de Jesus não termina no milagre. Podia ter terminado ali. Aquele homem, ele foi curado fisicamente, ele foi curado espiritualmente, ele foi curado emocionalmente. Ele foi curado em todas as áreas da sua vida. E qual é a maior expressão dele? Ele começa a louvar, a saltar, e ele entra no templo louvando e adorando ao Senhor. E quantas vezes nós recebemos uma bênção, oramos, pedindo uma bênção, e quando recebe, ai, glória a Deus, esquece. Adoração tem que estar presente. Nós vemos lá no livro de Salmos, né, quantos cânticos lindos de adoração ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. O próprio Davi, nos momentos de angústia, ele escreveu um dos salmos mais lindos, quando ele diz assim, ó, por que estás abatida, ó minha alma? Por que se desesperas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei.
Nós precisamos ter um coração grato, um coração de adorador, um coração que glorifica ao Senhor. Antes mesmo de receber a bênção, antes mesmo de receber a vitória, nós adoramos e glorificamos ao Rei dos Reis. Porque como nós cantamos aqui, Ele é sublime, Ele é admirável, Ele é grande, Ele é poderoso. Aleluia. A cura daquele homem não foi um evento isolado. Foi o início de uma proclamação poderosa do Evangelho, que continua até hoje. E quando eles entraram no templo, nós não vamos ler aqui a passagem, mas vocês podem ler mais para frente. As pessoas reconheceram ele. Pô, não é o coxo? Cara, como é que ele está andando? Todos conheciam. Ele nasceu assim. E ficaram espantados. E Pedro aproveitou a oportunidade para proclamar o Evangelho. Lá no capítulo 4, Pedro fala com o Sinédrio, né, as autoridades da época, os maiorais, um pescador, ele cheio do Espírito Santo. Pedro proclama o Evangelho. Então, o milagre, ele tem um porquê. Nós fomos chamados para anunciar as boas novas de salvação. Nós fomos chamados para compartilhar. E Pedro proclama em Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você já foi transformado pelo poder do nome de Jesus? Você já foi transformado pelo poder do nome de Jesus? Amém? Então proclame, então anuncie, então fale dessa transformação. Quantas pessoas estão na porta, estão pedindo esmolas, estão necessitando conhecer esse poder. Nós já estamos concluindo. A igreja existe, não é para entretenimento, não é para alimentar o ego, para aumentar a autoestima. Nós existimos para anunciar o nome de Jesus, que salva, cura e liberta. O nome de Jesus, ele tem poder para transformar vidas. Que não estejamos... existem pessoas que acabam se acomodando. Eu já estou salvo. Eu fui liberto, fui curado, então amém. Mas que a gente possa proclamar o nome de Jesus, compartilhar. Para isso que nós fomos chamados. No próximo domingo, nós teremos uma festa aqui, o batismo. E eu quero te convidar para durante essa semana, compartilhe. Peça primeiro ao Espírito Santo que mostre com quem você vai falar. Pedro e João, eles foram na pessoa certa. O Espírito Santo, ele mostra. E assim como Pedro fala assim, cara, poxa, eu tenho um convite muito especial para você. Domingo que vem, vai ter um evento especial lá na igreja. É lindo, batismo. E começa a compartilhar do que Deus fez na sua vida. Você lembra como você chegou aqui? Você lembra como que você chegou aqui? Em que estado você estava? E você fala. Eu estava completamente decepcionada, desiludida, desacreditada. Eu já não acreditava mais que Deus poderia me usar. Mas quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo usou os pastores, usou os irmãos desde a porta para me receberem. Um abraço, cada palavra falada. E o Espírito Santo renovou os meus sonhos. O Espírito Santo me envolveu com poder, com glória. E falou, eu te chamei. Os meus sonhos não morreram. Eu achei que jamais eu voltaria a subir num púlpito. Eu ainda falei para os pastores, olha, pode contar comigo para o que for. Menos ministério de louvor, menos púlpito. Pode me chamar, eu lavo o banheiro, eu limpo a igreja, eu sirvo, mas eu não quero. E olha onde eu estou agora, queridos. Fiquei quase 2 anos no banco. Eu via os irmãos louvando, e eu achava que jamais eu voltaria para um púlpito.
E aqui eu fui restaurada e hoje eu posso ministrar. Encontrei o meu lugar, que é no Santo dos Santos, que é na presença do Pai. E da mesma forma, você compartilha, Deus pode fazer com você. Vamos lá. Lá tem uma palavra vinda diretamente do trono da graça. E eu tenho certeza que aqui nós já estaremos orando, já estamos em oração e jejum aqui, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Eu, Ana Paula, não posso nada. Mas quando eu me esvazio e deixo Deus agir, o nome de Deus é glorificado. O nome do Senhor Jesus é glorificado. E eu tenho certeza que Deus quer levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo para proclamar as boas novas de salvação.